A ideia é que esse webinar a gente faça como aprendizagem guiada, tá? Eu vou mostrando toda a experiência que eu acumulei ao longo da vida em relação a essas ferramentas. Vamos lá, o primeiro que eu vou fazer. Não vai ter apresentação dessa vez, né? Aos que me conhecem, aos que não me conhecem, meu nome é Anilton Maia, eu estou, eu estou na Superintendência de Tecnologia da Informação, e eu trabalho com TI há mais de 15 anos. Então, a ideia é que eu possa trazer um pouquinho para vocês aqui das potencialidades dessas ferramentas. Elas não se restringem só ao Google Forms, só ao Google Drive. Durante a apresentação, vocês podem tirar a dúvida de vocês sobre qualquer botãozinho que aparecer na tela, qualquer ferramenta que vocês sentirem na dúvida, eu vou explicar o que significa cada ferramenta, tá? Do Google Drive, Google Forms, Google Docs, Google Spreadsheet, que a gente chama, né? Google Planilha, que é semelhante ao Microsoft Excel. Então, sempre que que eu colocar uma ferramenta para vocês, vocês sempre coloquem uma coisa bem firme, tá? Existem a mesma ferramenta em N plataformas diferentes. O método de utilização é sempre parecido, o processo é parecido. Então, as ferramentas mudam, mas a forma como eu faço, ela é muito semelhante. Então, vocês vão perceber que segue um padrão quando eu uso o Microsoft Forms, o Microsoft Excel, PowerPoint, o Microsoft Planilhas, tudo isso, né? E também o Google Drive e o Google Forms é parecido com essas ferramentas. Eu vou compartilhar minha área de trabalho, só para recapitular. O meu e-mail institucional eu acesso com o domínio @ufma.br, caso eu seja docente, né? Docente e técnico, certo? E eu também acesso pelo meu vicente.ufma.br. Eu sou aluno. Então, sempre lembrem bem da diferença entre os domínios e os recursos são os mesmos, tá? Então, eu tenho meu drive institucional ilimitado. As pessoas perguntam se é ilimitado, se vai expirar, se não vai. Essa é uma licença, tá? É uma licença educacional. Existe um acordo de cooperação técnica entre a universidade e a empresa Google, tá? Por meio da ARNP, a Rede Nacional de Pesquisa está aqui, e nós fizemos um acordo de cooperação com a empresa Google para educação, tá? Então, as ferramentas, elas são o drive institucional para vocês, é ilimitado, então coloquem sempre isso, tá? Não há expiração nisso, enquanto a minha vida acadêmica estiver na universidade, e pós-vida acadêmica também, quando eu me aposentar, eu também vou continuar com o meu e-mail institucional, não vai ser expirado, tá? A questão dos formulários também, esse serviço não vai ser expirado. Algumas pessoas questionam bastante, e eu vou logo respondendo, que dia 30, se não me engano, é 30 de setembro, o serviço que vai ser expirado, pessoal, é o serviço da pandemia, tá? Então, existe um serviço aqui do nosso e-mail institucional que está atrelado à pandemia do Covid-19, tá? Então, Nilton, então eu vou perder meus acessos do meu e-mail institucional após essa data? Não. Para instituições que estão com acordo de cooperação, que nós temos mais de 40 mil licenças, vocês não perdem nenhum recurso que eu vou ensinar para vocês aqui agora. O seu drive institucional continua ilimitado, tá? Continua ilimitado. E vocês já podem perguntar aí no chat qualquer dúvida. Então, meu Google Drive vai continuar ilimitado. Anilton, o que é o Google Drive? Imagina o teu pendrive, né, que você coloca teus documentos, espeta, e ele tem 4 GB de espaço, ele tem 8, tem 16, 32, assim por diante. Ou meu HD externo. A diferença é que eu levo na minha mão, ou o meu computador tem um HD, que é onde eu guardo meus arquivos, meu armazenamento, né, meus documentos. O Google Drive é como se eu levasse
tudo isso para onde eu quiser. Ele está em nuvem, está em servidores computacionais, uma estrutura que a gente não precisa se preocupar com o físico. Ele nos acompanha para onde a gente vai, no nosso celular, no nosso notebook, no nosso tablet. Então, uma vez eu configurado esse meu Google Drive, tá? Então, eu tenho o meu Google Drive aqui associado, tá? Vou colocar aqui como G Drive. Então, se eu tiver ele configurado bonitinho, no meu celular, no meu tablet, no meu computador, no meu desktop ou em qualquer outro dispositivo, ele fica sincronizado. Então, tudo que eu fizer em um dispositivo, automaticamente ele replica nos demais. Então, para que isso serve em tempos de aula remota? Então, uma vez que eu faço uma aula, eu publico no Google Drive, eu não preciso me preocupar com o acesso dessa aula, com o acesso desse material. Em qualquer dispositivo que eu esteja produzindo o meu trabalho, ou meu artigo, ou desenvolvendo minha aula, meu plano de aula, enfim, ele me acompanha para onde eu for, de forma sincronizada. Então, qualquer documento que eu coloque aqui, eu não me preocupo, ele fica em nuvem, é seguro, é disponível, né? Antes nós tínhamos uma estrutura que nós colocávamos esses arquivos, o limite máximo anterior eram 5 gigabytes, era pouco espaço, hoje é ilimitado, tá? E, Anilton, o Google diz que é ilimitado mesmo, a tecnologia massiva de dados que eles colocam como no contrato como ilimitado. Atualmente, nós já utilizamos mais de 20 terabytes, só para vocês, quem tiver um pouco de noção do que isso é, você tem um HD de 1 tera, então é 20 vezes mais esse volume de arquivos, tá? Ele é semelhante ao Dropbox, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu dar um ESC, deixa eu só terminar de dizer os recursos que vocês... Vou ser mais sintético. O que a gente perde depois do 30 de setembro? Só isso daqui, tá, pessoal? Vocês lembram que o limite de participantes no Google Meet, que hoje, né, 250? Depois do dia 30, que não necessariamente vai acontecer isso, tá? Porque a gente já está com um processo de liberação de mais pessoas na sala, a gente vai cair para o nosso limite de licença, que são 100 alunos, tá? 100 alunos na sala. Então, é uma das únicas coisas que mudam no nosso licenciamento, porque com essa pandemia o Google Meet foi liberado para mais de 100 participantes. Então, tem muita gente aí falando que vamos perder os acessos, vamos perder. Não, não perde nada, fiquem tranquilos, tá? Continua os mesmos recursos, o Google Drive, o Google Forms, enfim. O professor perguntou se o Google Drive substitui o Dropbox. Na verdade, é uma opção de escolha, tá, professor? Eu posso usar o Dropbox, eu posso usar o Google Drive, eu posso usar o OneDrive. O que é esse OneDrive aqui? É o da Microsoft. Tá? Eu posso usar o File Sender. Eu posso usar, alguns aqui já até usou e usam bastante, que é o Transfer. Né? Então, essas tecnologias de armazenamento de arquivos em nuvem, elas servem justamente para isso, para manter que seus arquivos estejam em qualquer lugar, a qualquer tempo. Por que eu defendo o Google Drive? Porque não é só o Google Drive. Ele é uma ferramenta da UFMA que traz não só o Google Drive, ele traz inúmeras outras vantagens, como e-mail institucional, como sala de aula virtual para o professor, bonitinho. Ele traz formulários. Então, são tantos os benefícios dessa ferramenta que, são muitos benefícios. Eu vou mostrar para vocês. E, Nilton, mas eu quero usar o OneDrive. Vocês sabem que a gente está em processo de liberação do Microsoft Teams, né? Que a gente está com um problema na nossa integração, mas vai sair logo, logo. Então, o OneDrive é da Microsoft. Então, posso usar tanto o Google Drive quanto o OneDrive. Então, tem o mesmo objetivo, tá? De armazenamento de arquivo, compartilhamento e disponibilização disso em qualquer dispositivo. Tá? Então, eu vou acessar o meu e-mail institucional e vou mostrar passo a passo, tá? Eu não fiz uma apresentação sobre o que é, porque eu vou mostrar na prática as potencialidades que eu tenho disso tudo na minha mão. Desde a instalação no meu computador, até o uso, compartilhamento de arquivos,
Às vezes vocês estão fazendo uma aula virtual, que a gente chama de aula síncrona, né? Às vezes até assíncrona. Eu uso o Google Meet, eu vou logar com professor.virtual, para não ter que usar nenhum e-mail de alguém, tá? É sempre bom prestar atenção que existe leis que resguardam a informação do cidadão, então é sempre bom fazer testes com e-mails que não são válidos, né? Então, vou colocar aqui o UFMA virtual. Entrei no meu e-mail institucional, tá? Nesses 9 pontinhos aqui, superior direito, vocês vão ter acesso a todas as ferramentas que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? O Google Drive nada mais é do que você organizar seus arquivos na sua pasta documentos do seu computador. A diferença é que está em nuvem, tá? Então, há um sincronismo de dados que precisa de internet, então, se eu produzir um documento Word, um PowerPoint, ou um PDF, e eu colocar na minha pasta documentos, eu não preciso de internet. Mas se eu colocar essa documentação na minha pasta do Google Drive, quando eu tiver internet, esses arquivos eles vão para a nuvem, né? E aí eles ficam disponíveis em qualquer dispositivo que eu logar, que eu entrar. Então, se eu subisse minha aula do computador para essa pasta, eu poderia acessar do meu celular. E o aluno também poderá acessar se eu compartilhar essa pasta com ele. Então, sempre lembrem bem desse conceito. Uma vez que eu coloco em nuvem, eu consigo sincronizar, compartilhar, distribuir meu material e deixá-lo disponível sem precisar me preocupar com o meu dispositivo físico. Se ele queimar, não tem problema nenhum. É a minha grande vantagem. Por exemplo, meu celular vive de vez em quando dando problema, ou meu notebook, eu não me preocupo em nada. Eu apenas troco o HD, formato, ou então troco a placa do celular e pego meus arquivos tudo de forma bem simples e rápida, só usando a nuvem, tá? Gente, essa é a carinha do Google Drive. O Google Drive não é muito complexo, tá? Ele é bem simples, e a ideia é que eu vou passar por cada tópico desse daqui de forma bem rápida e dinâmica, para que vocês tenham um domínio completo do que significa cada botão desse negócio aí, e eu não fique mais assustado quando eu olhar isso na minha frente. Aqui eu pesquiso qualquer documento, então qualquer documento do meu Google Drive, parece uma coisa banal, mas às vezes o Google Drive está 1 terabyte, 2, 4, 10, o meu tem 12. E às vezes eu me perco na hierarquização e eu preciso de um documento muito rápido. Então eu vou lá, digito o nome do documento, ele aparece, eu já baixo, já altero, faço tudo online. Então pesquisar o documento é uma funcionalidade muito boa. Aqui, caso eu tenha alguma dúvida, eu coloco para me levar para uma plataforma onde eu tiro todas as dúvidas em relação ao Google Drive, tá? Aí queria dar um adendo aqui à Dinda, que está montando uma plataforma de chat para tirar todas as dúvidas em parceria com a gente da TI, onde nós vamos tirar dúvida de Google Drive, de Google Meet, de Classroom, de SIGA, não é isso, Camila? E aí a gente vai estar em prontidão aí para ajudar vocês no que vocês vidas, tá? Engrenagemzinha, sempre sejam curiosos de alterar a estrutura, enfim, eu preciso editar um compartilhamento, preciso disponibilizar alguma coisa para o aluno, alterar alguma coisa dessa estrutura aqui. Então, a engrenagemzinha ela serve muito, muito para você configurar esse teu ambiente, tá? Lembra do Windows, quando vocês colocam suas imagens, suas fotos de formatura ou de aniversários, enfim, e as fotos ficam sem aparecer o que é que ela é? Aí você clica no ícone e aparece as fotos, como a forma de visualizar aquele ambiente, aquela pasta. No MacBook também isso é bem prático de fazer, mas é a mesma funcionalidade do Windows de visualizar. Então, quando eu clico aqui nesse botão que parece uma janelinha, eu consigo mudar a forma de que eu estou visualizando esse meu ambiente. Eu posso botar em forma de detalhes, olhando a data do arquivo, quem acessou por último, quando acessou. Eu posso colocar quem é o dono daquele arquivo. Então, vou mostrar já já para vocês. Os 9 pontinhos aqui sempre coloquem que eu consigo acessar todo o meu ambiente. Então,
bem simples, mas a gente vai evoluindo, tá, gente? Daqui vai ficar um pouquinho mais complexo daqui a pouco. Aqui eu vejo toda a minha estrutura do Google Drive, priorizo aqui, eu quero botar aquele arquivo como importante, então eu consigo estabelecer prioridades daqueles arquivos, então esses arquivos aqui são os mais usados, menos usados, tá? Aqui eu acesso todo o meu Drive. Nilton, professor lá da USP, quer montar um projeto, ou da UNB, ou de outra instituição pública, e aí a gente quer montar um Drive onde todos os professores tenham acesso a esse projeto de pesquisa e todos colaborem em tempo real e todo mundo veja o que todo mundo está fazendo. Então, eu recomendo fazer um Drive compartilhado, que eu vou já ensinar para vocês como é que eu faço. Drive compartilhado, vem aqui. Tá? Então, é muito tranquilo. Eu quero saber todos os arquivos. Um professor disse que acabou de compartilhar um arquivo comigo, mas eu não consigo ver esse arquivo. Ou então, o aluno disse que mandou essa atividade, compartilhou em meu nome, e eu não consigo visualizar essa atividade. Então, para tirar a dúvida, se eu clicar em compartilhados comigo, vai aparecer todos os arquivos que foram compartilhados comigo. Tá? Quando eu clico em recentes, mostra em tempo real os arquivos mais recentes, os vídeos que eu criei com datas mais recentes. Tá? Com estrela, eu posso categorizar aquele arquivo e dizer que ele é preferencial para mim. Nilton, qual a diferença entre prioridade e com estrela? Prioridade é quando eu classifico aquele documento. Com estrela, eu apenas digo que ele é importante para mostrar de forma visual. Então, você vai ver que aquele arquivo ele está marcado como uma estrela. Então, você, em algum momento, classificou aquele documento. Posso excluir na lixeira, tá? Quando eu excluo um arquivo do Google Drive, muita atenção, ele não é excluído da plataforma automaticamente. O que acontece tanto quando eu uso meu Fotos, quanto eu uso meu Google Drive, quando eu excluo uma foto do meu celular, ou excluo uma foto do meu Google Drive, ou um arquivo, um vídeo, ele não é excluído imediatamente, ele vai para a lixeira. Se eu não for na lixeira, tá, eu consigo, ele fica disponível por um tempo, né? E aí a gente deixou, né, no ambiente institucional um tempo bem razoável, bem grande, e você consegue recuperar esse documento a qualquer tempo. Então, caso por acidentalmente você excluir um arquivo, veja na sua lixeira que provavelmente ele vai estar lá e eu consigo recuperá-lo e começar da onde eu parei por descuido, alguma coisa. Tem esse mecanismo de segurança aqui para garantir que eu não faça uma exclusão acidental, tá? Evitar o acidente, que a gente chama, tá bom? Então, vamos navegar um pouquinho pela plataforma. E o que é esse novo aqui, Nilton? Esse novo, eu crio documentos, pastas, formulários, posso criar apresentações, planilhas, eu posso criar diversos arquivos e pastas, tudo isso online, tá bom? E eu vou mostrar passo a passo como é que eu faço isso. Vamos lá? Clicando no novo pontinho, eu tenho acesso a todas as minhas estruturas, aqui a minha agenda, os meus documentos online, planilhas, apresentações, tenho acesso ao meu Google Meet, tá? Tenho acesso à minha agenda de contatos. É importante você sincronizar o seu celular nessa agenda de contatos, porque caso tenha um roubo do seu celular ou um furto, eu consigo imediatamente recuperar os contatos e colocar na minha agenda em outro celular, ou até mesmo no computador. Então, eu uso muito essa funcionalidade aqui de contatos, desde quando eu conheço o Gmail, há 15, 16 anos atrás. O Keep, tá? Eu gosto muito de usar, que funciona muito como lembretes, desenhos, essas coisas. Eu estimulo vocês a dar uma mexida nesse Keep aqui, que ele tem sido muito usado pelos professores, para desenhar, mostrar para o aluno. Ele é parecido muito com essa ferramenta que eu uso aqui, que é o Point of Fix. Então, é uma ferramenta gratuita que está na internet, então você pega, baixa, usa. Então, eu gosto muito dessa daqui. Mas esse Keep aqui, você também consegue fazer a mesma coisa, tá? O Keep é bem legal. O Keep eu consigo desenhar bastante para o aluno. Tá? Então, o Jamboard também e outras ferramentas, tá, gente? Então, só explorando rapidamente, eu mostrei aqui essa ferramenta aqui, ó. Posso configurações ou posso baixar o meu Drive para o computador. Então,
Quem não tiver o Google Drive, quem já tiver, já sabe que fica numa pasta dentro do teu computador. Então, para aqueles que não têm, eu recomendo clicar nessa engrenagem, use o Drive no computador. Ele te redireciona para uma página e você faz o download, você baixa esse arquivo para dentro do teu computador. Tá? No caso aqui, ó, ele já percebeu que está instalado, ele quer desinstalar, mas não é o caso. Então, você pode instalar o Google Drive tranquilamente no teu computador, só baixar e fazer a instalação. Não tem dificuldade nenhuma, é só próximo, próximo e finalizar. E onde é que Outra fica? dúvida. Onde é que fica esse negócio, Nilton? Quando eu venho no meu diretório, tá? Ele fica sempre aqui, ó, Google Drive. Tá? Então, fica Google Drive, eu tenho todos os meus arquivos aqui, tá? Então, tenho toda a minha vida aqui, ó, tenho STI, ó. Vocês podem ver como tudo é, minha vida acadêmica é pública. Tem as apresentações, declarações, contatos, gestão de pessoas, governança. Então, fica organizado como se fosse uma pasta. Então, de forma bem tranquila, tá? Então, aqui no botão novo, por exemplo, né? Novo, eu posso criar uma pasta, fazer upload de um arquivo, que upload é subir, né? Colocar o arquivo na nuvem. Eu vou mostrar a forma mais difícil e depois é o mais fácil, melhor. Então, por aqui, eu coloco um arquivo, um vídeo, um PowerPoint, ou um documento. Posso fazer upload de uma pasta inteira? Pode mesmo? Pode. Se eu selecionar aqui minha pasta, uma pasta aqui, por exemplo, é TR, termo de referência, ele vai TP, por exemplo. Vou pegar aqui, estimado TCO. Ele vai fazer upload dessa pasta inteira para o meu Google Drive. Tá? Ó, mostrando iniciando upload. São 170 arquivos. É claro que eu não vou deixar fazendo isso daí. Vou cancelar, mas olha, ele já mostra o tempo e já faz upload direto daquela pasta. Nilton, eu posso pegar todas as minhas aulas dos últimos 20 anos na universidade e colocar no meu Google Drive? Pode. Eu posso colocar todas as minhas videoaulas, web palestras, seminários? Pode, sem problema nenhum. Tudo isso de forma bem simples, tá? E bem intuitiva. Então, vou cancelar aqui para não atrapalhar, mas basicamente essa é a diferença entre subir um arquivo e subir uma pasta. Então, é bem intuitivo. Eu posso criar um documento em tempo real na nuvem, pode, um documento semelhante ao Word, semelhante ao Excel, que é o Documentos do Google Planilhas, tá? Se você abrir o Docs, você vai perceber que é semelhante não é igual, tá, gente? Então, o pacote Office ele é imbatível para escritório. Então, a gente, quando usa o Office, a gente está nos melhores mundos, então eles são os melhores. Não tem como negar. Então, o Office, sim, é o melhor, mas tem a opção de eu conseguir fazer um semelhante ao Word, né, na minha nuvem, sem nem me preocupar desse arquivo estar no meu computador. Quando eu crio esse documento aqui na nuvem, por exemplo, plano de aula, de governança, por exemplo, vocês podem perceber que não existe botão salvar, tá? Então, ele já automaticamente ele já fica salvo em nuvem. Eu já posso compartilhar com o meu aluno, compartilhar com os meus colegas, posso colocar várias pessoas, quando eu clico aqui no botão direito superior, compartilhar, eu posso dizer que aquele arquivo eu vou compartilhar com alguém, com o professor ou aluno, ou compartilhar com o Newton. Esse usuário, vocês podem perceber que essa carinha é sempre igual, tá? Ele sempre me dá a opção de deixar a pessoa só para ler esse arquivo, ou só comentar, ou editar. Então, esse padrão aqui do Google Drive, vocês já perceberam quando estava lá nas aulas do Google Sala de Aula, ele é universal. Então, sempre que eu coloco um arquivo na minha estrutura, no Google Drive, eu sempre tenho essa opção de compartilhar esse arquivo. Existem 3 formas de compartilhar, deixando a pessoa como leitora, a pessoa só como comentarista, ela olha o documento, mas só consegue comentá-lo, ou a pessoa consegue editar em tempo real. Tá? Então, se eu clicar aqui em editar, automaticamente envia, e o Anilton, lá do outro lado, consegue editar esse arquivo em tempo real comigo.
Tá? Então, imagina vocês, professores, fazendo um artigo científico sobre o estudo da pandemia do Covid-19. Tem 5 professores nesse projeto, vocês conseguem, com 10 alunos, trabalhar em cima do mesmo arquivo ao mesmo tempo. Tá? Essa é a ideia do Google Drive, trazer essa possibilidade de compartilhar em tempo real esses documentos e deixá-los disponíveis em tempo real em qualquer dispositivo, seja computador, tablet ou qualquer outro. Aqui eu coloco o título do documento e aí ele já fica salvo no meu Google Drive. Tá? Então, se eu for no meu Google Drive, posso fechar, ó, eu não estou salvando em lugar nenhum, tá? Posso fechar, vocês vão perceber que ele já fica aqui, tá? Plano de aula no meu Google Drive, tá? Anilton, não quero esse plano de aula solto aqui. Se eu clicar como botão direito em qualquer lugar, ele me dá sempre a opção de criar uma pasta, fazer upload ou criar documentos. Tenho mais aqui, tá? Eu posso criar um formulário, que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Posso criar uma referencial no mapa, um site, enfim, mas daqui não é o escopo da nossa aula. Mas, por exemplo, eu criar uma pasta chamada aulas, plano de aulas, retorno remoto, tá? 2020.1. Criei a pasta, dei um Enter, ó, já criou a pasta. Então, como é que eu movo esse arquivo para lá? Lembre-se sempre do arrastar e soltar, tá? Funciona muito bem com o Google Drive na nuvem. Eu seguro o documento, seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto até a pasta e solto. Ele automaticamente é movido para lá, tá? E eu consigo organizar esse meu arquivo em tempo real dentro dessa pasta de forma só arrastando e soltando, tá? Anilton, existe outra forma que eu não estou conseguindo arrastar e soltar? Sim, quando eu clico no botão direito, ele aparece a opção mover, tá? Mover para, tá bom? Então, vê que eu estou mexendo um por um, ó. Compartilhar, gerar link, tá? Depois ensino o que é adicionar atalhos. Mover para, eu escolho a pasta para onde eu quero mover esse arquivo. Então, ó, plano de aulas, já movo, já aparece a opção mover, tá? Mover para plano de aulas, tá? Deixa eu só aqui mover para cá. Ó, já desapareceu daqui, já foi para plano de aulas, retorno remoto, a pasta chamada TCO. Então, de forma bem simples. Ah, Nilton, isso daí já vai replicar no meu computador, no meu tablet, no meu notebook? Sim, tá? Então, se você aguardar alguns minutos aí, você vai perceber que aqui, ó, ele já altera aqui, já vai baixando. Como eu estou na minha conta Newton Maia, mas essa daqui é professor.virtual. Mas vocês devem estar testando aí, estão percebendo que os arquivos estão sincronizando, tá bom? Sincronizando, tá bom? Então, essa é a opção arrastar e soltar. Já ensinei como eu crio uma pasta, como eu faço upload de arquivos. Tá? Newton, eu quero fazer um upload de arquivo de outra forma. Upload de pasta. Tanto no OneDrive, quanto no Dropbox, quanto no Google Drive, ou outras ferramentas em nuvem de armazenamento de arquivos, vocês vão perceber que toda vez que eu abro uma pasta, eu tenho uma opção, tá? Se eu abrir uma pasta e deixar ela assim do lado do Google Drive, ou então tiver 12 monitores, tanto faz, vocês vão perceber que se eu pegar, arrastar, soltar, ó, ele automaticamente leva essa pasta para essa estrutura e sincroniza. Tá? Então, usem bastante esse arrastar e soltar, que é bem legal, tá bom? Facilita bastante, adianta, porque eu venho toda vez de novo, upload de pasta, seleciono a pasta, coloco a pasta. Nilton, e funciona no e-mail? Sim, também. Quando eu estou criando um e-mail, né, quando eu crio um e-mail aqui, que eu estou escrevendo para a pessoa, já escrevi, tem 1000 arquivos para a pessoa, então eu venho aqui, é só que legal, né? Pego aqui, seguro, arrasto e solto. Ó, ele diz que é uma pasta, que é assunto, arquivos, áudio, tá? Pego, arrasto e solto, tá? Automaticamente ele já leva para lá e eu já mando isso para quem destinatário.
Alguns de vocês usam muito isso daqui, esse botãozinho aqui, anexar arquivos. Aí vai, seleciona, aí vai até o arquivo, aí vai no computador, sobe aquele arquivo e envia. Eu boto logo, eu arrasto e solto direto, que já vai, tá bom? Então, uma dicasinha aí para todos. Tá? Então, vamos para outra parte, drives compartilhados. Aqui são todas as pessoas que eu quero criar um drive e disponibilizar para compartilhamento de arquivos. Então, funciona muito bem para quem tem uma equipe, para quem tem uma turma com alunos em projeto, para quem tem colaboração com os professores. Então, uma vez que eu crio um drive compartilhado, todo mundo colabora dentro dessa pasta. E eu tenho um controle total sobre o que está acontecendo dentro dela. Então, você pode colocar um drive compartilhado para a sua turma do período remoto 2020.1, e aquela pasta ali você tem total controle, inclusive no final pode desfazer aquela pasta ou tirar os acessos, então você tem essa possibilidade em drives compartilhados. Então, e o outro ícone, tá? É o compartilhados comigo. Aqui eu sei todo, de forma bem rápida, intuitiva, todo mundo que compartilhou tudo comigo em tempo real. Então, o professor Diego Paes aqui, Pena, compartilhou o arquivo pesquisa sobre LGPD. Então, aqui eu tenho acesso em tempo real ao arquivo que ele compartilhou comigo, tá? Trabalho 1, tá? Isso daqui acho que foi numa aula sobre Google Sala de Aula. E aqui eu tenho de forma rápida todos os arquivos que compartilharam comigo, tá bom? Às vezes a minha equipe fala, Nilton, eu compartilhei o inventário contigo. Como a caixa de e-mail já está grande, e às vezes tem uns filtros, eu já venho direto e compartilhado comigo e já fica aqui acesso mais recente àquele arquivo. Então, para aquele aluno que fala, professor, compartilhei com o senhor, acabei de compartilhar o trabalho tal, vem direto aqui que já aparece entre os primeiros aqui, ou logo de cara, e você, é a forma mais rápida de acessar os arquivos compartilhados. Tá? Aqui tem os recentes, não tem nada a ver com compartilhados comigo, tá? Ele é um genérico, ou seja, ele pega tantos compartilhados comigo quanto os que eu criei. Então, acabei de jogar contatos, criei uma ficha, tem o arquivo do Diego lá, então, os recentes. Com estrela é aquele arquivo que eu marco como estrela para eu olhar depois. Tá? Então, é como se fosse um marcador. Né? E a lixeira, eu tenho todos os arquivos que eu excluí. Se eu venho aqui no meu Drive e excluo esse formulário aqui, remover, ele sempre aparece a opção desfazer, porque ele pergunta se eu quero realmente remover, mas mesmo removendo o arquivo, mesmo removendo, não esqueçam que ele vai para a minha lixeira. Ó, que eu tenho a opção de ou excluir definitivamente, esse arquivo. Então, eu não sei exatamente qual o tempo que está, tá, pessoal? Foi configurado pela equipe, mas é bem longo o tempo. Então, só para alertar, caso suma algum arquivo do seu Drive, sempre venha na lixeira, que provavelmente ele vai estar aqui, só não clique nesse botão bem aqui, que é igual ao do MacBook, esvaziar a lixeira, ou do Windows. E aí, todos esses arquivos desaparecem mesmo da estrutura, tá? Anilton, existe a possibilidade de recuperar, mesmo excluindo dessa pasta lixeira? A resposta é sim, tá? Mas aí vocês vão ter que solicitar para o administrador do domínio, que é a universidade, né, que é a área de tecnologia, para a gente tentar recuperar esse arquivo. Tá? Os arquivos eles ficam em um repositório institucional, onde a gente também consegue recuperar os excluídos dos excluídos, os arquivos excluídos aí do seu Google Drive, tá bom? Então, sempre alerta ao excluir o arquivo, é mais um alerta. Tem certeza? Pode esvaziar a lixeira ou excluir permanentemente, tá? Um formulário, ele é muito simples de produzir, tá? E para que eu vou usar formulário, meu? Quando eu estou fazendo meu sala de aula, ou quero fazer uma pesquisa com meus alunos, ou quero ter um termo de consentimento, quero fazer uma avaliação dos meus alunos, o Google Formulários, ele é muito bem recomendado e ele é muito simples de configurar. Quando eu vou na minha estrutura lá dos meus aplicativos, da minha nuvem institucional, eu tenho a opção de formulários aqui, ó. Quando eu abro, ele me dá
essa telinha que vai abrir agora, e eu posso criar um formulário para fazer diversas atividades com os meus alunos. Posso criar uma avaliação, atividade final, um teste em branco, ou criar um formulário do zero. Eu vou criar do zero para não usar nenhum template, que eu vou ensinar vocês a mudarem a cor, mudarem o fundo, criar tipos de perguntas. No final, ter um feedback do aluno ou de outras pessoas que vocês querem no objeto da pesquisa de vocês. E eu vou, para finalizar, colocar um formulário desse dentro da minha sala de aula lá no Google Classroom. Sei que foge um pouco do escopo, mas é só para vocês olharem que alguns já devem ter usado bastante isso dentro do Classroom para avaliar o aluno. Então, se vocês estiverem usando, essa plataforma aqui de formulários que está integrada lá no sala de aula. Quando eu crio um formulário, ele me dá uma cara tudo em branco, tudo sem nada. Do lado direito superior, eu vou mostrar cada ícone para depois começar a navegação, é mais fácil. Aqui eu altero o título do formulário, tá? Deixa eu botar para cá. Aqui eu vejo meu usuário, edito as informações desse formulário, tá? Compartilho, mando o link para alguém, publico o formulário. Aqui eu altero o tema. Aqui eu visualizo esse formulário. Olha as respostas, né? Tá feio demais, esse negócio tá muito grande. Pronto. Olha as respostas. Essa tela aqui, é a tela de edição que a gente chama, na barra inferior, vocês têm diversas funcionalidades, que eu vou explorar cada uma para vocês, tá? Então, não fiquem assustados. Digo o título do meu formulário. Posso colocar um plano de fundo, por aqui, ó, temas. Tá? Eu quero subir uma foto da UFMA, uma foto do departamento, uma foto de uma estrutura que eu olhei bem legal, eu quero colocar nesse formulário para todos os alunos terem acesso, dá para fazer, tá? Descrevo o formulário, coloco a pergunta, né? Aqui me dá as opções de criar múltipla escolha, textos, checkbox, coloco textos, parágrafos para o aluno digitar a pergunta, se essa pergunta for dissertativa, né? Coloco outras opções também que eu vou explorar, uma grade, onde eu coloco linha e coluna, e para cada linha tem uma opção na coluna que o aluno seleciona, apenas uma opção, né? Então, eu vou ensinar como é que eu faço isso. Aqui eu adiciono uma pergunta, coloco um arquivo para o aluno disponibilizar, tá? Coloco um texto, né, um título, uma imagem, tá? Quebro uma seção, tá? Então, tem tudo isso aqui que eu vou mostrar um por um para vocês, tá? Então, navegando do lado direito, canto superior, coloco aqui o título do formulário, então, avaliação, botar pesquisa, que é mais fácil. Pesquisa, período remoto, especial remoto. 2020.3. Ó, vamos fazer uma pesquisinha aí, bem leve. Eu não gosto dessa cor, eu quero alterar essa cor. Então, eu clico aqui em selecionar tema. Eu posso escolher uma imagem para o cabeçalho, né? Então, seleciono aqui diversas imagens. Posso fazer upload, posso selecionar uma foto, né? Então, vamos colocar aqui uma foto dessa guitarra aqui, por exemplo. Inserir a foto. Inserir essa foto. Quero essa cor aqui. Posso, a cor do fundo, boto a cor que eu quiser, tá? Que esteja disponível, claro, né? Posso adicionar outro tema, tá? Uma cor personalizada, criar um estilo de cor que eu queira, né? E, ó, bonitinho, ele fica aqui já com o título, né? Já com o novo nome, e aqui eu posso já ter um nome aqui, descrever, né? Pesquisas sobre atividades complementares, período especial. Só vou botar. Pronto. Então, enter, ele já sai, e eu vou dando cara ao meu formulário de pesquisa, né? E, Anilton, como é que eu crio uma imagem, né? Então, eu vou criar uma pergunta, desculpa, pessoal. E
qual o seu nível de satisfação em relação ao período especial remoto? Tá? 20.3. Então, vamos terminar aqui. Qual o seu nível de satisfação em relação ao período especial? Aí você pode botar insatisfeito, muito, pouco satisfeito, e aí vai, né? Muito satisfeito, e vocês vai criando perguntas, né? E aí você no final tem um questionário, pode excluir a pergunta, pode adicionar uma imagem, como o professor está fazendo lá. Ele sabe que não aceita subscrito ou integral, ele já coloca a imagem, mas fica um pouco desfocada, mas já resolve paliativamente o problema dele, não 100%, mas em partes. Aqui eu posso dizer que essa pergunta é obrigatória, então é muito importante isso daqui. Caso você queira que o aluno tanto responda de forma obrigatória, eu tenho que marcar essa questão aqui, tá? Esse botãozinho aqui, 3, eu posso ir para a sessão com base nessa resposta. Então, funciona muito bem quando eu tenho a opção, deseja responder esse questionário, sim ou não. Eu posso dizer se ele finaliza, né? Então, continuar para a próxima sessão, entendeu? Ou eu posso finalizar o questionário, enviar formulário. Então, eu posso direcionar para uma sessão. Então, eu direciono a pergunta de acordo com a resposta que o aluno ou o meu objeto de pesquisa está fazendo, para ele ir para alguma sessão ou formulário, ou finalizar. Então, isso é bem legal quando eu, de acordo com a resposta, eu queira ir para algum lugar desse formulário. Então, esses 3 pontinhos aqui me coloca para responder essas questões. Então, se, por exemplo, eu vou adicionar bem aqui uma pergunta, lembrando, tá? Eu quero que essa pergunta fique em primeiro, eu arrasto, eu seguro e arrasto, tá? Ele me coloca a pergunta em primeiro. Deseja responder a pesquisa? Tá? Então, a gente bota aqui, tira essa pergunta, sim, não. Seria muito injusto, né? Mesmo a pessoa respondendo não, ela continuar respondendo o formulário. Então, eu clico no botão, ir para a sessão com base na resposta, tá? E aí, colocando ir para a sessão com base na resposta, se ele responder não, eu coloco a opção enviar formulário. Então, quando eu visualizar esse formulário, que é esse botão bem aqui, ou enviar, ou então eu posso visualizar, né? Então, se eu responder, deseja responder a pergunta, sim, ele deixa eu passar, ó. Eu continuo. Se eu responder não, né, eu vou para frente aqui e ele já deixa a opção enviar, já, porque esse daqui eu não quebrei a sessão, mas daqui a pouco eu mostro como é que eu quebro a sessão. Tá? Então, ele já não continua, a pessoa não continua respondendo, tá bom? Então, sempre de olho nessas opções de direcionar a resposta para algum lugar do formulário, caso o professor queira ou o objeto de estudo permita eu fazer isso, tá? Então, eu aconselho para o formulário não ficar muito grande, sempre que eu quiser limitar o número de resposta ou o quantitativo dessa resposta não ficar muito longo, eu secciono esse formulário, eu adiciono seções, tá? Que é esse botão bem aqui no final, no canto direito inferior. Ao adicionar uma seção, depois desse questionário, desse formulário, eu quebro essa seção, tá? Quebrei a seção, aqui já ficou seção 2. O que eu estou dizendo? Que para quem for responder, vai aparecer primeiro a seção 1, de acordo com o que você responder na seção 1, pula para a seção 2, tá? Então, como eu escolhi aqui ele enviar formulário, se eu colocar para visualizar esse formulário agora, o que vai acontecer, né? Carrego, ó, eu seccionei o formulário, vocês percebem que ele diminuiu, não teve mais aquela outra pergunta, e deixou, deseja responder a pesquisa? Sim. Se eu botar próximo, ele aparece a segunda seção, ó. Qual o seu nível de satisfação em relação ao período especial remoto?
Se eu escolho não, né, o que ele acontece? Próximo, ele finaliza o formulário. Ele vai para o final. Então, isso uma funcionalidade muito boa. E aqui no final, foi criado pela Universidade Federal. Você consegue exportar, colocar no projeto de pesquisa, enfim. Tá? Então, nas perguntas, é muito simples, é mais por tentativa. Eu posso criar parágrafo para responder. Caixa de seleção. Qual a diferença entre múltipla escolha e caixa de seleção? Eu só consigo selecionar uma opção na múltipla escolha, e na caixa de seleção eu seleciono um ou mais. Sempre levando em consideração, para quem quiser categorizar dados e gerar indicadores, eu não recomendo a caixa de seleção, tá bom? Porque você não consegue clusterizar de forma tranquila no Excel, que a gente chama. Você vai ter que usar alguma outra ferramenta, seja o Iramutec, ou o Power BI, ou então algum programa como MATLAB, outras funções estatísticas e matemáticas que a gente tem por aí, que conseguem fazer essa análise com mais detalhamento, tá? Então, eu particularmente, se eu for categorizar o dado, eu não recomendo muito a caixa de seleção. A lista suspensa é a mesma opção de múltipla escolha, só que o ícone, ele fica escondido, tá? Eu seleciono ele através de uma lista suspensa. A escala upload de arquivo, é que eu queira que o aluno ou objeto em estudo, né, ou uma pesquisa ou alguma coisa, eu queira que o aluno faça um upload daquele arquivo dele, uma tese, dissertação, uma prova, uma análise de um objeto de estudo, eu coloco esse upload de arquivo, o aluno automaticamente ele vai selecionar esse arquivo e enviar para o professor, tá? Chega no teu e-mail, bonitinho, no teu Google Drive, fica todo organizado dentro de umas pastas. A escala linear, eu consigo classificar de 1 a 5, né? Eu posso marcar. Quem usa muito escala de Likert vai gostar muito disso daqui, tá? Grade de múltipla escolha, eu consigo escolher linhas e colunas. Então, para cada linha eu escolho um objeto, um resultado da coluna. Então, qual é o seu nível de interesse no webinário? Vou botar aqui uma escolha melhor. Como na linha eu digo o que eu quero estudar e na coluna eu digo a resposta, né? Que na coluna 1 eu digo alto, baixo. E aqui, se vocês forem perceber como ficou a pergunta, né, não preciso salvar, tá? Se eu for atualizar o formulário, ele vai me mostrar a perguntinha aqui bonitinho. E vocês vão ver que a linha ficou com as respostas na coluna e eu seleciono alto, baixo e aceitável. E passo para a próxima página. E assim eu vou construindo o meu formulário, tá? Então, é bem intuitivo, tá? A diferença entre múltipla escolha e caixa de seleção é a mesma da múltipla escolha lá em cima e caixa de seleção. Então, aqui eu seleciono várias opções. Se eu colocar aqui e der um refresh, que a gente chama de atualização nesse questionário, eu posso selecionar uma ou mais, ou todas. Tá? Então, vamos explorar cada uma. Posso colocar uma data. Tá? Então, para ele digitar uma data, selecionar uma data, ou selecionar um horário. Né? Então, fica a caixinha para ele selecionar, tá, gente? Quando eu coloco aqui e atualizo o questionário, né? Eu coloco aqui, clicando, e seleciono a data, né? Então, fiquem à vontade, dia 29, já passo para a próxima pergunta. Qual a data do seu aniversário? Você coloca essa caixinha aí que a pessoa seleciona e evita que ela digite um ano errado, ou coloque uma letra, enfim. Então, são essas opções que a gente tem. Né? Eu posso selecionar, colocar um título ou descrição. Né? Então, aqui, quando eu quero uma seção, automaticamente ele vem com título e descrição. Estão vendo?
mas se eu quiser outro título para essa pergunta, eu posso adicionar aqui, que ele me permite adicionar um outro título e uma outra descrição, tá? De forma bem tranquila, tá? Eu posso importar perguntas, o professor perguntou se ele pode pegar as perguntas do SIGA e colocar aqui. Se o questionário vier padronizado, tá? Então eu posso fazer o upload aqui desse formulário, né, no meu Google Drive, e pegar essas questões e importar de forma bem tranquila. Por exemplo, eu posso selecionar esse daqui, ele já me permite importar essa pergunta. Seleciono tudo, importo, e ele já puxou aqui, ó, impacto na saúde do idoso em tempo de pandemia, tá bom? Então, para aqueles que gostam de banco de questões, isso daí facilita muito, igual o Cigar. Quando eu crio meu banco de questões, eu seleciono as questões e posso utilizá-las à medida que eu vou construindo minhas avaliações com os meus alunos, tá bom?